que é o manual de autoconfrontação? O manual de autoconfrontação talvez seja um instrumento único que nós temos no mundo. Mesmo que tenha sido criado na década de 70 e tenhamos já quase 60 anos de manual, o John Brogger, seu autor, junto com alguns coautores, conseguiu criar um sistema de princípios bíblicos que fundamentam a vida cristã no processo de mudança bíblica, olhando para detalhes do Antigo e do Novo Testamento e encontrando ali recursos preciosos para o processo de mudança bíblica permanente. Esse processo se passa por 22 lições, em que as 4 primeiras lições confrontam o homem com o seu caminho. Elas oferecem um fundamento para a mudança bíblica. Mudança bíblica que se inicia na conversão do homem, ou seja, no processo de salvação. Processo este que não tem nenhum tipo de mérito no indivíduo, mas que depende completamente de Deus. E esse princípio inicia com um processo de confrontar o homem justamente com aquilo que ele acredita pode ter encontrado em si mesmo, salvação. Não é como em uma outra religião em que você vê o homem como uma centelha de Deus ou carregando em si mesmo os recursos para uma autorredenção. A autoconfrontação, nas suas primeiras lições, ajuda o indivíduo a perceber que, como homem criado por Deus, está numa condição de caído, perdido, irremediavelmente condenado e que precisa da graça de Deus intervindo na sua condição para que alcance perdão de pecados e uma nova vida. Esse processo de confrontar-se com uma verdade tão desafiadora é o processo que starta a mudança bíblica, dando ao homem também, nessas primeiras lições 3 e 4, a percepção de que o caminho do homem, ou o caminho proposto pelo homem para êxito na vida, é oposto ao caminho que Deus apresenta em sua palavra. Enquanto Deus exige do homem renúncia, humilhação, reconhecimento de culpa e responsabilidade pessoal, as terapias e psicologias modernas apresentam um caminho diferente, tentando culpar outros, culpar a Deus e culpar terceiros, sem assumir responsabilidades pessoais, sem admitir culpa e lidar com problemas interpessoais do modo de Deus. Ao lançar essa base, o Autoconfrontação como manual oferece mais 4 lições que apresentam como o indivíduo pode encontrar na Palavra de Deus recursos suficientes para a mudança bíblica permanente. Mudança esta que inicia-se com Jesus Cristo, pedra angular no qual nós fundamentamos toda a nossa fé, e continua com aplicações de princípios que regulam e orientam a conduta pessoal do indivíduo, que não será perfeito na sua caminhada cristã, mas que passará por obstáculos, circunstâncias da vida nas quais precisará avaliar a si mesmo, suas decisões, condutas, posturas, à luz do que Deus diz. Esse processo de mudança se dá basicamente por despojar e revestir, e é exatamente assim que o manual aborda o processo de mudança. É entender o problema do ponto de vista de Deus, entender como Deus oferece recursos e solução para aqueles problemas em que o indivíduo está confrontando a si mesmo, dando ao indivíduo um caminho de segurança para andar de acordo com o que Deus ensina na sua palavra. À medida em que o indivíduo, então, entende como lidar com o eu, ele estará pronto e habilitado para lidar com outros problemas, como ira, amargura, problemas interpessoais, casamento, filhos. E cada um desses problemas, que podem estar ou não envolvidos com o pecado, são abordados nas lições de 11 a 22. O processo, então, é oferecer ao homem ferramentas de maneira muito prática para que essas ferramentas o auxiliem no processo de mudança. Não um processo abstrato, distante, mas um processo real, que envolve esforço diário e aplicação regular das Escrituras em sua vida.
De modo que o manual oferece alguns recursos muito práticos de como o indivíduo pode orientar-se no processo de mudança. Por exemplo, há ferramentas como algumas tabelas que o ajudarão a encontrar-se diante de uma circunstância em que há pecados comprovados, como esses pecados são chamados e vistos por Deus, e como o indivíduo poderá olhar para aqueles pecados, arrepender-se deles e criar um processo substancial e prático de mudança. Tudo isso o manual oferece, dando àqueles que usufruem dos seus recursos condições suficientes de autonomamente seguir um caminho de mudança que seja bíblico e obtenha êxito no propósito de conhecer mais a Deus e agradá-lo em todas as coisas.